E aí, pessoal, vamos a mais uma aula. Nosso assunto de hoje é sobre o filo artrópoda. Está lá na apostila 6, na unidade temática 11. Bom, o filo artrópoda é o filo que tem maior diversidade no número de espécies, né? Eles chegam a representar 70% das espécies animais conhecidas, né? Eles possuem mais de 1.100.000 espécies que podem viver tanto no ambiente aquático, sendo dulcícolas ou marinhos, como representantes terrestres. Em sua grande maioria são animais de vida livre, só que existem espécies que são parasitas, inclusive da espécie humana. O nome do filo deriva de artro, que significa articulação, e podos, que significa patas. Tá? Então, insetos, aracnídeos, crustáceos e dois grupos que são unidos num grupão maior chamado de miriápodes. Tá? E esses miriápodes, se a gente fosse traduzir o nome, seria 1000 pés. Né? Então, é uma alusão exagerada à quantidade de patas que esses animais apresentam. Como eu falei, eles estão em praticamente todos os ambientes e apresentam diferentes hábitos de vida. Nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem uma ideia, né, de que o número total de espécies dos artrópodes é maior do que o somatório de todas as demais espécies, né? Então aqui teremos o reino animal, aqui bactérias, fungos, reino plante e protoctista, tá? Só para a gente ter uma ideia como o número é bem maior. Caracterização geral. Então, primeira característica que estou citando é a metameria, né? Ou seja, o corpo dividido em segmentos ou metâmeros. Só que no caso dos artrópodes, esses segmentos eles podem se unir e formar o que a gente chama de tagmas, né? Os três grandes tagmas seriam a cabeça, o tórax e o abdômen. Nessa imagem a gente consegue ver essa metameria, né? Esses metâmeros e a fusão deles para formar esses três grandes tagmas, tanto na fase larval quanto na fase adulta. Então aqui a cabeça, o tórax e o abdômen. Como novidades evolutivas, nós citamos duas características: a presença de um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto externo, que é composto de quitina, e os apêndices articulados, né? Embora o nome diga patas articuladas, eles têm outros membros, né? As pernas, as antenas, as asas são articuladas. O exoesqueleto de quitina, né? Quitina é um polissacarídeo rígido, ela vai funcionar, né, dando proteção a esse animal, só que esse exoesqueleto também vai evitar a desidratação e vai funcionar como um ponto de apoio para a musculatura. Só que esse exoesqueleto ele traz um inconveniente para o animal, ele limita o crescimento desses animais. Então, para poder crescer, o animal ele vai ter que abandonar o exoesqueleto velho, né, que ficou apertado, e fabricar um novo e maior. Esse fenômeno a gente chama de muda ou equidise. Ele ocorre de tempos em tempos, né, até o animal atingir a fase adulta. Essa muda ou equidise é regulada por um hormônio chamado equidisona, tá? Então o esqueleto velho é chamado de exúvia, né, que é o velho esqueleto, e é abandonado, permitindo que a epiderme ela produza um novo exoesqueleto. Esse exoesqueleto novo ele vai ficar molinho durante um período, o que vai permitir o crescimento do animal. Então a gente vai ver num gráfico ali, mais à frente, que o crescimento dos artrópodes não se dá de maneira contínua. Bom, as outras características, que agora não são... vamos falar dos apêndices articulados, né? Permitem, né, uma maior movimentação, uma locomoção eficiente, além de participar da defesa e da captura de alimentos também, tá? Bom, as outras características que já não são novidades, né, porque nós já vimos em outros grupos, eles são triblásticos, então eles têm aqueles três folhetos germinativos: o folheto externo,
que é a ectoderme, o folheto intermediário, que é a mesoderme, e o folheto interno, que é a endoderme. Possuem uma cavidade no corpo, que é revestida de mesoderme, ou seja, eles são celomados, e o blastóporo vai dar origem à boca, portanto, eles são protostomes, e são bilatérios. Então, o corpo desses animais é dividido em duas metades simétricas. Quanto à fisiologia, nós temos sistema digestório completo. Se o sistema digestório é completo, nós sabemos que tem duas aberturas, a boca e o ânus. Nós vamos falar mais detalhadamente lá na frente sobre esses sistemas, tá? O sistema circulatório é aberto, ou seja, o sangue não vai circular todo o tempo dentro dos vasos sanguíneos, e eles possuem corações dorsais que vão permitir o bombeamento da hemolinfa, que corresponde ao sangue dos artrópodes. O sistema respiratório ele vai variar de acordo com o ambiente em que o animalzinho vive. Tá? Então pode ser feito através de traqueias, de filotraqueias ou pulmão foliáceos e por brânquias. O sistema excretor, em sua grande maioria, é por túbulos de Malpighi. Só que a gente vai ver que tem outras variações. E os excretas vão ser eliminados junto com as fezes. Sistema nervoso ganglionar, com cordões nervosos que percorrem ventralmente o corpo do animal. E o sistema sensorial, composto por diversas estruturas, né? Ocelos, olhos compostos, antenas e cerdas. Só falar uma coisinha aqui que eu esqueci. A traqueia, ela permite que o ar entre, né, através do orifício que ficou na superfície do corpo do animal. Então o ar entra por esses poros e o oxigênio vai direto para os tecidos. E isso dá uma eficiência metabólica muito grande para esses animais. Bom, aqui nós estamos vendo uma imagem sobre a muda equidise, né? Popularmente as pessoas dizem que a cigarra ela canta e ela explode de tanto cantar. Então, na verdade, o que ela faz é abandonar o esqueleto velho, que está apertadinho para ela. Esse esqueleto velho se chama exúvia, e durante o tempo que ela está sem esse esqueleto, ela consegue crescer. Então, o crescimento dos artrópodes com relação aos demais animais é diferente. Os animais, em geral, eles crescem até determinado momento, quando eles param o seu crescimento. Os artrópodes, não. Eles crescem enquanto estão fazendo a muda. Quando o esqueleto novo, o exoesqueleto novo, ele enrijece, ele para de crescer durante algum tempo. Depois ele faz nova muda, cresce, né? Nova muda. Aí cresce, quando enrijece ele para de crescer, para crescer novamente ele tem que fazer nova muda até o animal atingir a fase adulta. Essa exúvia, que é o esqueleto velho, né, ele é abandonado pelo animal, a epiderme ela vai produzir um novo exoesqueleto, como eu falei, ele fica molinho durante algum tempo e vai permitir o crescimento do animal. Tá? Então o crescimento não é contínuo. Sistema digestório. O sistema digestório, né, a digestão nesses animais é uma digestão extracelular, né? Eles têm uma variedade de alimentos, podem ser carnívoros, podem ser herbívoros, e como a gente consegue observar aí, o intestino deles é dividido em 3 porções, tá? Então tem boca, faringe, esôfago, papo, moela, né? Estômago, aqui os túbulos de Malpighi, que fazem parte do sistema excretor, mas desembocam no intestino, e o ânus, né? Então boca e ânus, caracterizando o sistema digestório completo. E como a gente consegue observar na imagem, o intestino anterior está relacionado à digestão extracelular, tá? A parte mediana do intestino está relacionada à digestão enzimática e também à absorção de nutrientes. A parte posterior está relacionada à excreção, né, à eliminação dos excretas, já que os túbulos de Malpighi, que são as estruturas excretoras, vão desembocar nesse intestino e vão permitir também a absorção de água.
Sistema circulatório. O sistema circulatório nós vimos que é do tipo aberto, então o sangue vai ser bombeado, né, para os tecidos e vai cair nas hemocélios, que são as cavidades que existem, né, nos tecidos. O sangue vai banhar esses tecidos e depois vai retornar ao coração. Então, como a gente vê, o sangue não está o tempo todo circulando dentro de vasos sanguíneos. Sistema respiratório. Então, eu sendo dito lá na frente, né, quando nós vimos as características gerais, que o tipo de sistema respiratório ele está ligado ao ambiente onde o animal se desenvolve. Tá? Então, as trocas gasosas podem ocorrer pela superfície corporal, pode ser feito por brânquias, por traqueias e por pulmões foliáceos, né, que a gente chama também de filotraqueias. Então, aqui, por exemplo, nos crustáceos, a respiração é branquial, as trocas são feitas diretamente com a água. Em alguns a gente tem, né, como os quelicerados e os unirames, nós temos respiração traqueal. E esses tubos aéreos vão ser revestidos por quitina. Então, as traqueias elas levam o oxigênio diretamente para os tecidos e para a entrada do ar existem orifícios na superfície do corpo desses animais. E os pulmões foliáceos ou filotraqueias ocorrem, por exemplo, nos aracnídeos, né? Então, as trocas são feitas com o ar. Sistema excretor. O sistema excretor, como eu falei, na maioria dos grupos ocorre esses túbulos de Malpighi. É o caso dos insetos, mas também ocorre nos quilópodes e diplópodes. As glândulas verdes, que ocorrem nos crustáceos, e as glândulas coxais, que ocorrem nos aracnídeos. Esses túbulos de Malpighi são túbulos finíssimos, né? Vão permitir as trocas gasosas por difusão. Os resíduos metabólicos, nós vimos que eles são eliminados junto com as fezes, né? Então, eles são jogados no intestino e posteriormente são eliminados. Existem três excretas principais. A amônia, que é eliminada pelos crustáceos. Os insetos, os quilópodes e diplópodes eliminam ácido úrico e os aracnídeos eliminam uma excreta chamada guanina. Sistema nervoso. O sistema nervoso é bem desenvolvido. Falei para vocês, né, que o sistema sensorial ele é composto de diversas estruturas, né, órgãos sensoriais, né? Então, nós temos olhos simples e compostos, temos antenas, temos as cerdas, temos pelos, né, que podem ser sensitivos. E aqui a gente vê o gânglio cerebral e existem dois cordões que percorrem ventralmente o corpo do animal, o cordão nervoso. Aqui, uma imagem de duas estruturas que a gente tem no sistema sensorial. Aqui a gente consegue observar estatocisto. O estatocisto é um órgão que está relacionado ao equilíbrio. E aqui a gente tem uma imagem do que a gente chama de óleos compostos. Os óleos compostos, eles são formados por estruturas menores, chamadas omatídeos. Nós temos também, né, no sistema sensorial, os ocelos. Eles não formam imagens, eles só distinguem o claro do escuro. Temos esses óleos compostos, temos os estatocistos, né? No caso dos óleos compostos, ele vai capturar uma parte, né? Cada omatídeo captura uma parte da imagem que vai ser transmitida ao sistema nervoso. Tá? Então, o conjunto dessas imagens é que vão permitir o animal ter a imagem por completo.
Bom, quanto à reprodução, geralmente eles são animais dioicos, ou seja, de sexos separados, com fecundação interna. O desenvolvimento é direto ou indireto, e quando você tem uma fase de larva, você vai ter o animal passando por metamorfoses ao longo desse desenvolvimento. Então, só lembrando, fecundação interna é quando os gametas, né, as células reprodutoras, se encontram dentro do corpo da fêmea, geralmente. A metamorfose são modificações que ocorrem durante o ciclo de vida, né, em que o animal está se transformando de jovem para adulto. E aí, essa metamorfose ela pode ocorrer de duas maneiras. Ou ela é incompleta, então o animal vai passar por apenas 3 fases durante o desenvolvimento: ovo, ninfa e o adulto. Já a metamorfose completa, esse organismo passa por 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. Bom, aqui é uma imagem que tem lá no caderno de atividades de vocês, né? Na página 3. A imagem ficou ruinzinha, mas vocês acompanhem, deem uma olhada lá depois. Ela tem um resumo de todos os grupos, né, que pertencem ao filo Arthropoda, tá? Então aqui mostrando os crustáceos, fala desde o hábitat, né, divisão do corpo, número de pernas, antenas, o tipo de respiração, excreção e algumas particularidades. Bom, então o primeiro grupo é o grupo dos crustáceos, tá? Então o nome vem do latim crusta, que significa carapaça dura, né? Por que isso? Porque nesse grupo o exoesqueleto, além de quitina, tem um acúmulo de sais de cálcio, que vai dar maior rigidez a esses animais, né? É a casquinha do camarão, do siri, que são os representantes que a gente conhece. Então, eles podem ser representantes de água ou terrestre. O exoesqueleto, além da quitina, tem os sais de cálcio, como eu falei. O corpo é dividido em 2 tagmas, cefalotórax e abdômen. Esse cefalotórax corresponde a uma fusão da cabeça com o tórax, tá? Nós temos 5 ou mais pares de pernas, temos 2 pares de antenas, então eles são tetráceros. A respiração é branquial e a excreção é feita por glândulas verdes ou antenais. Aqui nós vemos diversos representantes, né, do grupo dos crustáceos. Segunda classe que a gente está vendo aí é a dos insetos. Os insetos, eles são animais geralmente terrestres, são animais terrestres, podem ou não possuir asas, e o aparelho bucal vai variar porque depende do tipo de alimentação desses insetos, tá? O nome deriva de insectum, que quer dizer cortar em partes, né? Cortar em pedaços. Nós temos como divisão do corpo a cabeça, tórax e abdômen. Eles são hexápodes, ou seja, tem 3 pares de patas e 1 par de antenas. Então eles são classificados como díceros. A respiração é traqueal. A excreção é feita através de túbulos de Malpighi, tá? Então aqui eu falei que podem possuir asa, né, em sua grande maioria, mas nem todos. Aqui também a gente tem uma imagem de diversos insetos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da metamorfose, né, de desenvolvimento embrionário, pós-embrionário dos insetos. Então nós temos 3 grupos. Tem insetos que a gente chama de ametábulos, insetos que a gente chama de hemimetábulos e insetos que são holometábulos. Isso é quanto à questão da metamorfose. Os insetos que são ametábulos são aqueles que saem do ovo com características bem semelhantes do adulto. Então eles não vão sofrer metamorfose durante o ciclo de vida, tá? Então a gente, como exemplo, tem as traças de livro.
Aqueles que sofrem metamorfose, nós dividimos em dois grupos. Os que têm metamorfose incompleta, que são os hemimetábulos, e, como as baratas, por exemplo, e os que têm metamorfose completa, que são os holometábulos. Então, esses, ao saírem do ovo, têm um aspecto totalmente diferente do animal adulto. E aqui você tem alguns exemplos, né? Borboleta, besouro e formiga. Aqui nessa imagem a gente vê, ó, quem não sofre metamorfose é chamado de ametábulo, a traça do livro, tá? Aqui o imago, o adulto. Dos que sofrem metamorfose, nós temos o hemimetábulo, botei o exemplo do gafanhoto. A diferença é pouca, né? Do animal que sai do ovo para o adulto. Geralmente ele é imaturo sexualmente, tá? Os holometábulos, que têm metamorfose completa, né? Como a mosca doméstica, vão passar por 4 estágios, né? Ovo, larva, pupa e adulto. Mais um grupo agora, o grupo dos aracnídeos. Vem do grego aracne, que significa aranha. Então, os aracnídeos são animais terrestres, tá? E eles têm algumas, embora não tenham antenas, eles têm algumas estruturas em especial. A presença de pedipalpos, que são estruturas sensoriais, e a presença de quelíceras, que vão auxiliar na captura de presas. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Eles têm 4 pares de patas, são octópodes, e a respiração é filotraqueal. Excreção feita através das glândulas coxais. Outra coisa que se chama atenção são a presença de glândulas fiandeiras, né, que vão permitir a fabricação da teia da aranha. Esses condões brancos. Aqui, alguns aracnídeos. Agora, nós vamos ver os dois grupos, né, que compõem o que a gente chama de miriápodes. O primeiro aí, os quilópodes, então vem de quilos, mil, e podes, pés. Então, os quilópodes, né, seriam classificados como 1000 patas, né, é uma alusão exagerada, como eu falei. São animais carnívoros e predadores e possuem veneno que eles inoculam para paralisar a vítima, tá? O corpo é dividido em cabeça e abdômen, ou a cabeça e tronco. Eles têm um par de patas por segmento do corpo, por isso esse exagero em falar 1000 pés, tá? Possuem um par de antenas, que são antenas longas. A respiração é feita por meio de traqueias, a excreção por túbulos de Malpighi, né? E como nós vimos, eles são animais peçonhentos. Utilizam-se de estruturas chamadas forcípulas para injetar o veneno. O exemplo que a gente conhece, a lacraia. Já os diplópodes, eles também são animais terrestres. O corpo pode ser dividido, né? Alguns autores falam 2, alguns falam 3, né? Alguns consideram cabeça, tórax e abdômen. Em algumas literaturas você vai ver cabeça e abdômen. Agora, nós vamos ter 2 pares de patas por segmento. Eles também têm um par de antenas, só que são antenas curtas. A respiração é traqueal, a excreção é por túbulos de Malpighi, né? E eles não são animais que produzam veneno, né? Eles não são peçonhentos, né? Eles são herbívoros e adquirem essa forma, né? Eles costumam se enrolar quando eles se sentem ameaçados. Aqui um diplópode e aqui um quilópode. Bom, agora vamos falar sobre a importância dos artrópodes. Então, como nós vimos, é o grupo mais diverso de animais, né? E eles têm, por isso, uma grande importância. Importância econômica, importância ecológica. Tem animais, né, que em algumas culturas eles são utilizados na alimentação, né? Tem outros que são exemplos mais hardcore, né, como o escorpião, a aranha, mas tem também representantes que a gente
costuma usar na alimentação, normalmente, são os ciris e camarões. E muitas espécies participam da polinização, né, que é o caso dos insetos, ou seja, de levar o pólen de uma florzinha para outra. Então eles são importantes para a reprodução dos vegetais. E tem aqueles representantes que trazem prejuízos, né, para o homem. No caso do cupim, tem alguns que causam doenças, né, como piolho, ácaro. Tem aqueles que são vetores de doenças, como o anófeles, né, que é o mosquito que transmite a malária, e o Aedes, né, que é bem conhecido nosso, que é responsável pela dengue, febre amarela, chikungunya e a zika. Essa imagem você consegue perceber, né, alguns desses insetos que são prejudiciais à espécie humana. Então, mosquito palha, o anófeles, né, o mosquito palha é responsável por uma protozoose, que é a leishmaniose, o anófeles, que transmite a malária, o Aedes, que é responsável pela transmissão da febre amarela, tá? Que é uma virose. A malária é uma protozoose também, a filariose, que é, né, transmitida pelo culex, que é um tipo de pernilongo, e é o verme, né, que é o causador da doença. A outra protozoose é a doença de Chagas, que é transmitida, né, pelo triatoma, que é o barbeiro. Temos a peste bubônica, pelas pulgas, dermatobia, que é berne, que é por moscas. Temos o piolho, né, que pode causar o tifo exantemático, que pode transmitir, né, que é causado por uma bactéria, então é uma bacteriose. Oncocercose, que é uma verminose, que é transmitida pelo borrachudo. E a mosquinha de tsetse, que transmite a doença do sono, que é uma protozoose também. Bom, terminamos a nossa aula. Ela foi um pouco extensa, tentei resumir o máximo que eu pude, tá? Agora eu vou pedir a vocês que deem uma lida nas páginas 14 a 21, que estão falando sobre esse assunto, e olhem também lá a página 3 do caderno de atividades, o quadro resumo sobre esses artrópodes. As atividades estão na página 22 e 23. Hora de estudo são as questões 8 a 13 que vocês têm que fazer. Já no caderno de atividades, né, a parte do filo artrópoda está entre as páginas 8 e 15. Deixei aberto a trilha da unidade temática 11 sobre os filos que nós estudamos anteriormente, que é o filo molusco e o anélida, tá? Então vou aguardar até o 17/6, tá aí meu e-mail para vocês enviarem, tá? Até o dia 17, e deixei aqui um recadinho fofo, um recadinho do coração, tá? Para vocês não deixarem de planejar as sessões, porque eles não estão em quarentena. Um grande beijo, morrendo de saudade, torcendo para isso tudo acabar logo, tá? Então, mais uma vez, um até breve. Beijão.